Bom, galera, muito provavelmente o Jing é a tentativa que o Togashi elaborou de explicar a compreensão e entendimento dele sobre a lei áurea, a razão dourada, a teoria da incomensurabilidade do Pitágoras. E o Platão é muito provavelmente o primeiro a se debruçar em cima desse problema, e uma das interpretações do Platão em relação a isso é essa analogia da linha dividida que vocês estão vendo aqui. Eu prefiro ver desse jeito porque fica mais simples. Se a gente pegar uma linha e dividir ela no meio, a gente vai ter duas partes iguais. Se a gente pegar uma dessas duas partes e dividir ela no meio outra vez, vamos, por exemplo, ficar aqui, a gente vai ter mais uma vez duas partes iguais, né? E assim por diante, infinito. Se a gente pegar essa linha da divisão e usar ela como base de um triângulo e não usar o meio do triângulo, mas sim o meio dessa linha subdividida do início da divisão eterna de infinito, e ligar uma linha nele, a gente começa a ter uma noção de profundidade volumétrica numa figura que até então só tinha duas dimensões. Então, num ambiente binário, a gente começa a ter uma espécie de transcendentalidade a partir do momento que uma nova dimensão surge, né? Naquela época, na Grécia Antiga, era muito normal venerar os escultores, né? E aqui você tem, através da matemática, a capacidade de simplesmente qualquer um ser um escultor da realidade. E isso para a filosofia é a mesma coisa que assumir um poder de Deus, que aqui você tem noção de que o mesmo padrão que se repete numa escala pequena pode se repetir em formas diferentes. Por quê? Porque esse aqui é um ponto de incomensurabilidade, ó. E se a gente partir desse ponto incomensurável aqui, dá pra gente fazer essa figura aqui, ó. Que é o pentagrama. No pentagrama a gente tem aqui no centro um pentágono, tá vendo? E se a gente ligar todos os pontos, os 5 pontos extremos do pentagrama, a gente vai ter um pentágono grandão, tá vendo? Então você tem ao mesmo tempo um pentágono pequeno e um pentágono grande, o que dá a entender fractalmente que o mesmo padrão se repete de uma forma pequena e de uma forma grande ao mesmo tempo. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui você tem vários triângulos também se repetindo. Um triângulo aqui, outro aqui, outro aqui. É mais ou menos aqui que nasce a filosofia, e esse tipo de matemática é considerada a matemática do mundo antigo, da época dos gregos ancestrais. É um conhecimento dito como metafísica, e a metafísica é muito facilmente confundida com esoterismo, ficção, nem essas coisas, né? E esse conhecimento foi descoberto por conta de arqueólogos, entende? E o Jing é um arqueólogo, então eu acho que o fato dele... Ele deixa claro que quando ele aprende o poder... Ele deixa que fala pro Pariston, quando ele aprende o poder do Leora, ele precisa tomar um hit, né? Ele precisa encostar, essa habilidade precisa encostar nele para ele aprender. E fica claro que o Netero gostava de treinar o Zodíaco, né? Então ele deve ter tomado várias porradas no Netero. Isso deve ter ajudado ele a ir pra essa incomensurabilidade de aprender a habilidade de qualquer pessoa, né? Enfim, pra uma pessoa que fala que nem tem tudo, né? Faz um sentido com a filosofia monista de superar a dualidade, chegar no todo.
E o mais interessante de tudo é que o Jing é um arqueólogo, né? A gente não pode esquecer disso. Por quê? Porque o Tales de Mileto, que é o mestre do Pitágoras, que faz essa teoria da incomensurabilidade, ele vivia mais ou menos aqui, assim, ó, onde é a atual Turquia. E aqui, antigamente, era uma região de porto. Ou seja, ali passava gente de tudo que é canto da Grécia Antiga. Gente do Egito aqui, gente da Síria, dos persas, falando que o deus do sol era o Mitra. Aqui, gente falando do Egito, que gente falando que o deus do sol era o Ra. Aqui na Grécia, a gente falando que o deus do sol era Apolo. Então, Tales de Mileto, nesse porto onde o pai e a mãe dele trabalhavam, eram famosos comerciantes, provavelmente viu gente de tudo que é religião. E ali, tudo que é mitologia. E ali o Deus que falava mais alto era o mercado, era o dinheiro. Então a conversa rolava de um jeito menos escrupuloso, menos religioso, por assim dizer. Então Tales pode ter aplicado a via negativa do processo apofático com a lógica metafisicamente harmonizada entre epistemologia e gnose, a ponto de ter negado o fato de que Deus não, de que o Sol não era nenhuma dessas três explicações mitológicas e que ao mesmo tempo não sabia o que o Sol era. Então ele inaugura a filosofia com uma influência do Egito, com certeza. E no Egito você já tinha as pirâmides, né? O que lembra aquele desenho pegando a tridimensionalidade, né? Do 3 onde só tem 2, da transcendência, né? De ver profundidade onde só tem um sistema binário, do ser humano ser Deus, né? Por assim dizer. Por isso que o pentagrama é associado a símbolo demoníaco na Idade Média. Porque quem tem esse tipo de conhecimento matemático vai aprender a construir o próprio chuveiro, vai aprender a construir a própria fonte elétrica, né? Não vai depender. Enfim, isso já é outros 500. O Jing é um arqueólogo. Ele foi por causa da arqueologia que a gente descobriu a Arca da Aliança que estava guardada dentro da pirâmide, brincadeira, né? Que a pirâmide é esse reator de eletricidade do mundo antigo do zoando, não, mas enfim, isso explica porque que Lua é o próximo Netero. Mas a ideia é que, voltando, sem brincadeira, a ideia é que quando o Tales de Mileto traz o conhecimento do Egito pra cá, nossa, olha o tamanho disso. Nem é como se fosse de Minas até, como se fosse do Rio de Janeiro até no Maranhão. Enfim, quando o Tales leva pra cá, o Pitágoras aprende com ele essas coisas do Egito antigo, junta com os aprendizados que ele traz da Índia. Pitágoras viaja mais longe pra fazer aquela incomensurabilidade toda ali. E o Jing é a representação disso. Ele é arqueólogo, e ele é um cara simples. Ele tá sempre, né, é chamado de vagabundo, de a roupa que ele usa. Ele é um cara simples. Enfim, e a viagem dele tá em relação ao continente escuro, né? O mundo antigo, por assim dizer. E é legal pensar nisso porque me parece que o continente escuro é ao mesmo tempo o passado e o futuro, porque a gente vai precisar dessa habilidade do mundo antigo para poder viajar no futuro. E a prova disso é o Nikola Tesla, né? Viajar melhor, uma melhor maneira no futuro. Continuar viajando de um jeito bom no futuro. Bom, eu acho que é isso. Eu vou começar meu resumo da minha análise do Jing a partir daqui.
Do fato de ele ser arqueólogo, do fato da arqueologia ter descoberto o Egito Antigo, no Egito Antigo a gente ter a principal influência do Tales de Mileto, que é a pessoa que é considerada a que inaugurou a ciência moderna, né? E que é o mestre do Pitágoras, o autor da teoria da incomensurabilidade, e o poder do Gingo de copiar o poder dos outros ser uma manifestação empírica, por assim dizer, da teoria da incomensurabilidade, né? É mais ou menos essa associação por aí que eu quero começar a minha análise sobre o poder do Jing, que com certeza é mais forte que o Netero, porque ele treinou com o Netero, né? Então ele deve ter tomado umas porradas, né? Deve ter copiado alguma coisa. O Jing deve usar o Guio eternamente. Nem tem tudo. O que Lua já treinava nem sem saber que nem existia, sabe? Interessante. É isso aí. É basicamente a filosofia ensina a gente a duas coisas: ou aprender a morrer, ou aprender a virar Deus, né?